Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você é novo e está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre o mais denso, o mais intenso e o mais transformador planeta do Sistema Solar, que é o Plutão, e sua grande entrada em Aquário. Então, se você quer entender melhor essa mudança, se você quer conhecer um pouco mais sobre a verdadeira natureza de Plutão, vem comigo nesse vídeo e fica até o final. Esse é um vídeo que eu estava muito ansiosa para fazer, porque o Plutão é um dos planetas mais importantes na astrologia evolutiva, porque ele conta a história da nossa alma. Plutão, na mitologia, é Hades, o deus do submundo, no inframundo. E nenhum outro deus, exceto Mercúrio, tem a autorização para acessar o mundo e os segredos de Plutão. A energia de Plutão ela pode ser um tanto quanto obsessiva porque ela nos obriga, ela nos coloca para enfrentar os nossos maiores medos, e desse enfrentamento ele vem muitas vezes um grande poder que a gente não sabia que tinha. Então são esses ciclos de morte e renascimento que a gente passa durante a vida que tem tudo a ver com a energia de Plutão. Plutão também fala dos tabus, das coisas que estão escondidas, daquilo que está embaixo da superfície, mas ninguém está vendo. Então, muitas vezes, durante um trânsito de Plutão poderoso, a gente descobre os segredos, olha para verdades inconvenientes e faz descobertas que realmente elas mudam a nossa vida, porque uma vez que a gente vê, a gente não pode desver. Plutão, ele também fala sobre transformações a nível mundial, porque ele é um planeta muito lento. Para vocês terem uma ideia, o Plutão ele demora 248 anos para dar a volta completa no zodíaco. Então, ele também fala de uma transformação coletiva, de algo que impacta a gente num nível maior, da nossa história como civilização. E por isso os trânsitos de Plutão, eles marcam mudanças sociais muito profundas. E o mais legal da astrologia é que ela existe, é mapeada há milhares de anos. Então a gente tem bastante dados sobre o que aconteceu em cada momento que Plutão entrou em Aquário. É algo maravilhoso de ver. A gente podia ficar mapeando aí por muito tempo, inclusive tem pessoas que fizeram isso. Para quem estuda astrologia, talvez vocês conheçam o Chris Brennan. Ele é um astrólogo americano assim maravilhoso de astrologia tradicional e ele tem um canal no YouTube que chama The Astrological Podcast. E ele fez um vídeo recente falando sobre toda a trajetória de Plutão em Aquário, junto com outro astrólogo. Então eles vão desde antes de Cristo e eles terminam com essa entrada em Plutão em Aquário. Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, eu super recomendo que você entre ali no canal dele e veja esse vídeo de Plutão em Aquário. Mas aqui no nosso canal a gente vai falar um pouquinho mais sobre a última vez que Plutão teve em Aquário e quais foram as repercussões, e essa vez o que a gente pode esperar dentro de uma perspectiva mais individual. Vou falar um pouquinho do social, mas como o meu canal ele é voltado para autoconhecimento, eu queria que você entendesse o que é a energia de Plutão e como que você pode trabalhar com ela na tua vida. A última vez que Plutão ele esteve em Aquário foi de 1777 até 1798. Então aconteceu muita coisa nesse período e para quem conhece história sabe que foram momentos de ruptura muito importantes. Para dar alguns exemplos, foi a Revolução Francesa, que mudou o regime, né? Existia ali uma monarquia e foi criado um outro regime na França. Então o povo se revoltou, as pessoas não estavam satisfeitas com o que estava acontecendo e ocorreu de uma maneira assim bem abrupta, bem violenta, uma mudança de regime. E uma outra coisa bem interessante também foi a descoberta de Urano em 1781 pelo William Herschel. Então essa é uma história que eu amo. William Herschel, um grande astrônomo, um grande músico. Até se vocês quiserem entrar no Spotify, coloca lá William Herschel, tem sinfonias dele. É uma coisa bem interessante, né? Esse paralelismo entre esses mundos. Mas ele descobriu com a ajuda de telescópio o planeta Urano. E isso mudou toda a nossa percepção sobre o universo, sobre onde nós estamos. Então foram momentos assim disruptivos que com certeza mudaram a nossa visão sobre o mundo e também a ordem social. E Aquário ele fala muito sobre tecnologia, sobre o novo, sobre o povo. Então pode ser que agora e nos próximos 20 anos a gente fale muito sobre isso.
Porque o Plutão em Capricórnio, ele mostrou aquilo que estava podre, assim, vamos dizer, nas estruturas. Então a gente falou muito sobre corrupção, sobre a corrupção dentro das estruturas, da política, da sociedade. A gente falou muito sobre opressão de algumas classes dentro da sociedade, como as mulheres, os negros e várias outras pessoas que foram historicamente deixados à margem. Então ele expôs algo e a gente passou esses últimos 20 anos olhando para isso. E agora com Plutão entrando em Aquário, muito provavelmente a gente vai fazer mudanças que incluam essas pessoas, que tragam uma sociedade mais igualitária, mas que com certeza também explorem aquilo que não tá bom dentro da tecnologia. A gente já tem falado muito sobre os malefícios da tecnologia, como isso tem sido prejudicial, como esse acesso às mídias e à informação o tempo todo, ela tem tirado nosso foco, tirado nossa concentração. Eu mesmo estava participando de um curso de longa duração e me vi assim, depois de 1 hora e meia, querendo pegar meu celular, já buscando uma distração rápida, e eu entendi como que a gente tem condicionado o nosso cérebro de uma maneira que não é não é natural. Ela não favorece o uso das nossas funções num nível ótimo. A gente já tem feito essa discussão muito grande sobre como que a tecnologia, ela tá piorando a nossa vida, ela tá, ao invés de nos deixar pessoas mais felizes, mais realizadas, deixar a nossa vida mais fácil, ela tem feito muitas vezes o contrário. Então, a gente vai olhar para essas coisas agora de uma perspectiva mais profunda, de ver os reais riscos e problemas que a gente tem vivido e pode estar resolvendo. Eu também acredito que novas tecnologias, em todas as áreas, mas citando a área médica, a área literária, então pode emergir muita novidade, pode emergir tecnologias disruptivas, muita inovação, que vão trazer coisas muito interessantes em várias áreas. Então eu acredito que esses próximos 20 anos vão ser um processo de aceleração muito grande, mas também de uma conversa sobre aquilo que realmente vale a pena para nós como civilização e aquilo que a gente pode até fazer, mas a gente não deve fazer. Esses vão ser os principais temas de Plutão em Aquário. Mas agora entender um pouquinho melhor qual que é a energia de Plutão. Plutão, ele tem muito a ver com o poder, com a força elemental, com a força primordial de toda a natureza e de nós mesmos. Plutão, ele é conectado com o chakra, o primeiro chakra, o chakra da sobrevivência, que coloca a nossa conexão com a Terra. E além disso, o Plutão, ele fala sobre a história mais profunda da nossa alma. O Plutão na astrologia, ele representa a alma. E esse conhecimento, ele vem da astrologia evolutiva. E para quem quer estudar, tem o Jeffrey Wolf Green, que é super interessante. Ele fala muito sobre Plutão, sobre como que o Plutão em trânsito, nos signos, ele influencia a nossa vida. E a teoria dele, que eu gosto muito, é que o Plutão ele representa a memória da nossa alma. Então, muitas vezes a gente está vivendo através do ego, do nosso senso de personalidade separada, e quando a gente entra para a energia de Plutão, a gente olha para quem nós somos num contexto maior, num contexto conectado com um todo maior. E daí a gente entende sobre o nosso propósito, a gente entende sobre o nosso poder. E muitas vezes, quando a gente passa por situações muito transformadoras, aquelas vidas em morte, aqueles momentos que parece que o nosso mundo desmorona, é naqueles momentos que a gente tem um processo de evolução muito acelerado e descobre fortalezas e descobre talentos que a gente não descobriria, pelo menos não tão rápido, se isso não tivesse acontecido. O Plutão, ele fala sobre temas muito profundos, ele fala sobre aquilo que está embaixo da superfície, e isso pode ser também minérios, ouro e tudo que está embaixo. Então, pode ser que a gente descubra que a Terra não é bem o que nos contaram nas nossas aulas de geografia do colégio, que tem outras coisas. Então, eu acredito que os próximos 20 anos eles vão ser determinantes para a gente mudar a nossa percepção sobre a Terra mesmo, principalmente aquilo que está embaixo da Terra, e sobre a nossa própria humanidade. Eu super acredito que a energia de Plutão, ela pode ser tanto uma energia que transforma, quanto uma energia que finaliza. Então, até foi bem interessante que hoje, quando eu fui gravar esse vídeo, nas minhas práticas eu tirei como carta do dia a carta da morte. Então, eu achei muito representativo, muito sincrônico, tá falando sobre Plutão bem no dia que eu tirei a carta da morte. E a carta da morte é exatamente isso, ele tem ali um cavaleiro, mas ele também tem criança, simbolizando a nova vida. Então ele tem o cavaleiro ceifador, que finaliza, mas para uma nova vida, para algo novo poder entrar. Então a energia de Plutão é muito sobre isso, sobre morte, renascimento, sobre descobrir segredos, sobre acessar talentos, mas também olhar para coisas que a gente não estava olhando, olhar para o núcleo, para a origem das coisas. E eu acredito que esse vai ser um momento muito interessante para a gente descobrir algumas coisas, tanto sobre nós mesmos, sobre o nosso caminho, quanto sobre o mundo.
E eu também sinto uma energia espiritual muito grande nesse momento, nessa mudada de Plutão, né? Porque sempre quando um planeta muda de signo ou muda de direção, ele fica muito poderoso. Então a gente está nesse momento bem plutoniano, bem de descoberta, mas também de um realinhamento com a nossa própria alma, sobre como que a gente veio manifestar os nossos dons, as nossas habilidades, e como que fazer isso nos coloca num senso de todo maior, sobre como nós somos importantes, como nossos dons e talentos, eles fazem uma grande diferença no mundo. E aqui muitos de nós podem sentir um chamado de alma, um chamado verdadeiro sobre aquilo que a gente veio manifestar no mundo. Com certeza, a gente está num momento muito poderoso para receber novas energias cósmicas, para receber esse Plutão em Aquário. E a gente já teve a entrada do Plutão em Aquário em 2023. Ele ficou ali de 23 de março até 11 de junho em Aquário. Então ele deu um oizinho, né? Ele entrou ali, colocou o pezinho em Aquário, deu uma prévia rapidinha daquilo que ele veio trazer. Então é bem legal, se você lembrar dos acontecimentos, dos eventos, das percepções tuas, do dia 23 de março até o dia 11 de junho do ano passado, 2023. Se quiser já dá uma pausa no vídeo, comenta aí as tuas percepções, o que você descobriu nesse momento, o que aconteceu na tua vida, porque com certeza tem um paralelismo sobre essa nova entrada de Plutão em Aquário que acontece no dia 20 de janeiro. E 20 de janeiro é um dia mega especial porque o Plutão, ele encontra o Sol no último grau de Capricórnio. Então, aqui é a última vez que Sol e Plutão vão se encontrar nos próximos 248 anos. Então, é algo realmente uma finalização enorme de um ciclo. É como se a gente estivesse sentindo ali que tudo que a gente começou em 2008, que foi quando Plutão entrou em Capricórnio, agora a gente precisasse finalizar, consolidar, ir para um próximo nível. E aqui tem uma energia muito de urgência, de tudo ou nada, e também de iluminar as nossas sombras, iluminar aquilo que pode estar nos afastando, de manifestar a nossa verdadeira natureza, de se conectar com a nossa alma e manifestar isso na matéria. Pode ser que muitos de nós sintam essa girada de chave, de ser realmente um momento em que algo interior muda e isso catalisa uma mudança externa, muitas vezes radical. Então, é sim um momento em que as coisas podem mudar muito rápido, a nível individual, de você se conectar com uma força e poder que você não conhecia e nem sabia que tinha, mas também no nível coletivo, de estar olhando para coisas que talvez a grande massa ou a maioria das pessoas não conhecia. Então, é um momento aqui de uma mudança bem grande, dia 20, Sol e Plutão se encontram em Capricórnio, pensando que Sol é um princípio luminoso, né? O Sol, ele traz calor, ele traz energia e ele traz luz. E Plutão é o planeta mais longe e mais frio do sistema solar e ele está invisível, né? Ele não é visível a olho nu. A gente precisa dessa luz do sol para olhar para algumas coisas que a gente só via sombra. Então pode ser um momento de muita clareza, mas também de uma intensidade enorme de olhar para essas coisas que podem sim aí mudar a nossa vida de alguma maneira. No dia 20 de janeiro, Plutão então entra em Aquário. Mas ele não entra em definitivo, porque ele ainda vai voltar mais uma vez para Capricórnio. Ele volta para Capricórnio no dia 1º de setembro, ele fica ali no grau 29, no último grau, fazendo os últimos ajustes, os ajustes finais, e depois ele entra daí para ficar pelos próximos quase 20 anos, no dia 19 de novembro, agora de 2024, e ele só sai em 2043. Então a gente vai passar todo esse período trabalhando esses temas do novo, de como que a gente trabalha melhor como sociedade, como que a gente está interconectado, porque muitas vezes a gente se sente separado do todo, e isso vem muito do nosso ego, e que não está errado. Um dos objetivos da nossa experiência é fazer essa experiência individual, mas a gente não pode esquecer da nossa experiência coletiva, que nós estamos sim conectados. Então eu acredito que Plutão em Aquário ele vai trazer uma percepção maior sobre isso, e nós vamos poder começar a agir de um lugar mais alinhado com a nossa alma. Então a gente está nesse período super interessante, com muita energia espiritual nova vindo à tona. Eu particularmente estou sentindo bastante várias ativações, várias coisas em mim que eu não conhecia, elas estão como se sendo reveladas, e isso tem sido um processo bem interessante. E a gente tem essa revelação sobre quem nós realmente somos. Então dentro de cada um de nós está acontecendo essa revelação.
A única coisa que você tem que fazer é permitir que esse processo aconteça. É não ter medo, é não ficar bloqueando. Porque como o Plutão ele fala do inconsciente, muitas vezes quando a gente não quer ver, ou não quer lidar, ou não quer trabalhar alguma coisa ali que é essencial pra gente, isso volta através de compulsões, através de vícios, através de várias coisas como mecanismos compensatórios. Então é se abrir para essas verdades, é permitir que essas novas energias espirituais e mais alinhadas com a tua alma, elas apareçam, a tua família de alma, a tua missão de alma. Então Plutão tem tudo a ver com alma, e agora é um momento que a gente tem esse acesso e essa ativação para o novo e para acessar o novo. E quem que vai sentir essa energia de uma maneira mais intensa? Claro que quem tem planetas ou pontos importantes do mapa em Aquário vai ter uma transformação mais profunda. Mas se você tem planetas em qualquer um dos signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião, e lógico, Aquário, você vai sentir mais fortemente, principalmente quem tem nos 5 primeiros graus. Então você já vai sentir essa ativação de Plutão, mas também o pessoal do finalzinho dos signos cardinais. Apesar do Plutão ele estar deixando Capricórnio, ele ainda vai ter um tempinho para realmente parar de ativar quem tem ali os últimos graus de Capricórnio, Câncer, Áries ou Libra. Então, que a gente possa ser guiado por Plutão nesse submundo e que a gente descubra talentos e habilidades que realmente façam parte da nossa essência, do nosso caminho e volte renovado, reenergizado dessa jornada. Então, espero que alguma coisa que eu falei tenha feito sentido para você e te ajude a navegar por esse momento. Ah, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, me ajuda, curte, compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse conteúdo. E muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.